E se eu te mostro uma foto de Londres, uma rua real, prédios reais, placas reais, e digo com a maior cara de pau, tá vendo? Então é óbvio que o Sherlock Holmes existiu. E pior, eu ainda puxo uma cartada histórica. Eu aponto para Baker Street, falo do Império Britânico, falo da Era Vitoriana, falo do sistema de trens, falo do correio, falo do jornal impresso, falo de tudo que de fato existiu, e eu concluo. Logo, existiu um detetive genial que resolvia crimes impossíveis, usando dedução quase sobrenatural. Só que você percebe na hora a trapaça, porque a existência do cenário não prova a existência do personagem, e muito menos prova as coisas absurdas que o personagem faz dentro da história. O nome disso não é prova, é maquiagem, é verossimilhança. É aquele truque de narrativa que faz uma ficção parecer realidade só porque ela pisa em lugares que existem. E aqui entra o ponto que muita gente religiosa usa como muleta emocional e como atalho mental. A Bíblia cita Jerusalém, cita Pôncio Pilatos, cita Herodes, cita César, cita lugares, rios, cidades, costumes. Então tudo que ela diz é verdade, inclusive os milagres. Pensa no tamanho do salto. É como se eu dissesse, São Paulo existe, o MASP existe, a Avenida Paulista existe, então qualquer história que eu escrever ambientada ali vira automaticamente verdade. Esse raciocínio é tão frágil que ele só se sustenta porque a pessoa quer que seja verdade. E quando alguém quer muito, o cérebro vira um advogado, não um juiz. O advogado não quer descobrir o que aconteceu. O advogado quer ganhar o caso, e aí qualquer detalhe real vira evidência, qualquer coincidência vira cumprimento, qualquer coisa que pareça encaixar vira prova de Deus, e qualquer dúvida vira perseguição ou falta de humildade. Mas vamos devagar, porque eu não quero que você apenas ria do argumento. Eu quero que você entenda porque ele parece convincente, porque ele funciona tão bem, e porque ele é um golpe lógico que já foi usado 1000 vezes, dentro e fora da religião. Porque quando você aprende a ver o truque, você começa a enxergar o mesmo truque em tudo. Propaganda, política, seita, guru, charlatão, curso milagroso, promessa de cura e, claro, teologia disfarçada de história. A primeira peça do truque é simples. Um autor quer que você acredite na história dele, então ele ancora a narrativa em coisas que você reconhece. Ele cita nomes conhecidos, ele cita lugares reais, ele cita autoridades, ele cita costumes do povo. Ele coloca detalhes que dão a sensação de documentário, mesmo quando aquilo é uma história construída para causar impacto. Isso não é exclusivo da Bíblia. Isso é técnica de narrativa. Romances históricos fazem isso o tempo todo. Filmes baseados em fatos reais fazem isso o tempo todo. E a parte mais engraçada é que até quando a obra é claramente ficção, o cérebro humano ama a sensação de realidade e tende a baixar a guarda. É por isso que tanta gente cai em found footage, em documentário fake, em história real chocante, em relato de ex-agente, em vazamento, em arquivo secreto. Você não precisa provar o milagre. Você só precisa construir o palco e acender a luz certa. A segunda peça do truque é psicológica. Quando um texto mistura fatos comuns com uma alegação extraordinária, a mente tende a transferir credibilidade do comum para o extraordinário, como se a credibilidade fosse um líquido que escorre e molha tudo ao redor. Só que isso não é lógica, isso é contágio emocional. Eu posso dizer, ontem eu fui ao mercado, comprei pão, voltei para casa, e aí um dragão pousou no telhado e me deu um conselho sobre investimentos. Você sabe que mercado existe e pão existe, mas isso não empurra a existência de dragão para dentro do mundo real. O detalhe banal só está ali para te deixar confortável, para te fazer pensar, nossa, parece um relato mesmo. Essa é a diferença entre contexto e conteúdo extraordinário. Contexto pode ser real.
O conteúdo extraordinário continua precisando de evidência extraordinária. Agora, quando alguém te diz, mas a Bíblia acertou o contexto, você responde, ótimo, e daí? Porque acertar o contexto é o mínimo para qualquer narrativa que nasce dentro de um mundo real. Se eu escrevo uma história sobre um homem que viveu em 2001 no Brasil, e eu digo que existia Orkut, existia TV aberta, existia inflação, existia tal presidente, existia tal cidade, isso não transforma automaticamente minhas cenas inventadas em reportagem. E aqui entra o erro lógico central, o non sequitur, o famoso não segue. A pessoa faz assim, mesmo sem perceber. O texto cita coisa real. Logo, tudo é real. Isso não é pensamento crítico, isso é preguiça. E é mais do que preguiça. É um mecanismo de proteção. Porque se a pessoa começa a separar o cenário da história, ela abre uma fissura. E pela fissura entra uma pergunta que assusta. E se o resto também for apenas narrativa? Então, o crente fecha a fissura com cimento emocional. Não, não, não. Se tem Pilatos, então tem ressurreição. Só que não tem. Não tem por osmose, não tem por associação, não tem por clima histórico. Cada alegação tem que se sustentar por conta própria. Mas Jerusalém existiu. Sim. Mas Pilatos existiu. Sim. Mas tinha um império. Sim. Então alguém multiplicou o pão. Não. Percebe como a conclusão não nasce das premissas? Ela é enfiada à força. A existência de Londres não prova a genialidade de Holmes. A existência de Jerusalém não prova milagre. Só que o religioso tenta te confundir com uma sensação. Nossa, tem cara de história. E tem cara mesmo, porque foi escrito para ter cara. Agora, mas por que fariam isso? Olha o óbvio, porque narrativas sagradas não são apenas histórias. Elas são ferramentas de identidade, de autoridade e de controle. Quando um texto diz, isso aconteceu aqui, com tal governante, em tal época, ele está exigindo do leitor algo além de atenção. Ele está exigindo submissão. Ele está dizendo, isso não é mito distante, isso é fato. E se é fato, você deve algo a isso. Você deve obediência, você deve medo, você deve culpa, você deve fidelidade. Então o texto não precisa apenas emocionar. Ele precisa parecer chão, precisa parecer concreto, precisa parecer datável. E aí os detalhes do mundo real viram grilhão. Você já reparou como, em debate, muita gente mistura duas perguntas diferentes e finge que respondeu as duas? Pergunta 1. Esse cenário existiu? Pergunta 2. Esse milagre aconteceu? A pessoa responde a 1 e celebra como se tivesse respondido a 2. E isso funciona porque a maioria das pessoas não percebe a troca. É como se eu te dissesse, você duvida que eu tenho um leão de estimação? Pois saiba que a África existe. Você duvida que eu fui abduzido? Pois saiba que o céu existe. Você duvida que o profeta fez isso? Pois saiba que a cidade citada existe. O argumento é sempre o mesmo. Um fato banal sendo usado como escada para subir até uma alegação absurda. E aí vem a parte em que o religioso fica empolgado e fala, mas não é só cenário, tem arqueologia, tem inscrições, tem achados. Ok, e o que isso prova? Prova que existiam pessoas, lugares e administrações. Isso não prova que um cadáver levantou. Isso não prova que água virou vinho. Isso não prova que demônio entrou em porco. Isso não prova que o universo foi interrompido para favorecer uma narrativa religiosa específica. Sabe o que isso prova de verdade? Prova que autores antigos sabiam escrever, sabiam usar o mundo à volta, sabiam colocar nomes certos e sabiam construir autoridade. E isso não deveria te surpreender, porque não eram idiotas. Pelo contrário, movimentos religiosos sobrevivem quando são bons em contar história, em repetir história, em ritualizar história e em fazer história virar identidade.
Agora, tem um ponto ainda mais importante. Mesmo que a gente aceite que existe um núcleo histórico em certos relatos, isso não dá passe livre para o sobrenatural. Uma pessoa pode existir e a biografia dela pode ser enfeitada depois. Isso é tão comum que parece até infantil precisar dizer em voz alta. Mas quando a religião entra, a inteligência de muita gente evapora. Reis reais viram semideuses em lendas. Generais reais viram escolhidos. Líderes reais viram ungidos. A humanidade sempre fez isso, e religião é o nome sofisticado que a gente dá para esse impulso quando ele ganha instituição, templo e autoridade moral. Então, quando alguém diz, mas historiadores aceitam que Jesus existiu e usa isso como passaporte para a ressurreição, essa pessoa está tentando contrabandear teologia dentro da história. E contrabando mental é o esporte favorito da fé, porque a fé não quer apenas um personagem histórico, ela quer um personagem mágico que te obriga a se curvar. Mas aí entra uma pergunta simples, que desmonta a conversa com uma serenidade humilhante. Se você usaria esse argumento para qualquer outra religião, se um texto antigo citar um governante real e uma cidade real, você vai aceitar que um homem voou num cavalo alado e subiu aos céus? Se um texto citar Roma, você vai aceitar que um Deus nasceu de uma virgem e fez milagres públicos? Se um texto citar Atenas, você vai aceitar que Zeus realmente jogou raio e conversou com mortais? Se um texto citar uma dinastia chinesa real, você vai aceitar que um sábio fez o sol parar no céu? A maioria dos cristãos não aceita milagre alheio com o mesmo carinho com que abraça o milagre da própria casa. Agora, antes de alguém dizer, mas você está simplificando, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar mais preciso. Existem duas camadas diferentes na conversa sobre textos antigos: contexto histórico e alegação sobrenatural. Contexto histórico pode ser investigado, pode ter ruína, inscrição, moeda, documento, referência cruzada, cronologia, geografia. Alegação sobrenatural não entra no laboratório do historiador do mesmo jeito, porque o sobrenatural, por definição, é uma quebra do padrão natural, e história trabalha com padrões, probabilidades, fontes e comparações. Isso não é preconceito contra Deus, isso é método. E quando alguém tenta usar contexto histórico como prova de milagre, essa pessoa está usando o método histórico como figurante, só para parecer sério, só para dar uma gravata na fé e fingir que ela virou ciência. A fé fica de terno e acha que virou argumento. Só que não virou. Historiadores trabalham com fontes, com datação, com gênero literário, com contexto social, com contradições internas, com comparação entre textos, com transmissão oral, com interesses políticos e religiosos e com um detalhe essencial. Eles não têm ferramentas para testar milagre. Isso não é porque eles são fechados para Deus. É porque milagre não é um dado histórico comum. É uma alegação que quebra a regularidade do mundo. E quanto mais extraordinária é a alegação, mais forte tem que ser a evidência. Se alguém diz, existiu um pregador judeu, isso é plausível. Se alguém diz, esse pregador ressuscitou, isso já não é plausível no mesmo nível, porque ressurreição não é um evento comum, repetível, observável, com confirmação independente. A história, como disciplina, consegue trabalhar com o provável, com o típico, com o que se encaixa em padrões humanos conhecidos. E é por isso que existe essa distinção famosa, que religioso odeia porque tira a coroa da cabeça do mito: Jesus histórico e Jesus teológico. O Jesus histórico é o sujeito que pode ter existido como figura real, dentro de um contexto real, fazendo coisas que humanos reais fazem. O Jesus teológico é o personagem carregado de símbolos, milagres, sinais, profecias encaixadas, discursos construídos, cenas dramáticas e principalmente uma função religiosa.
ser o centro de uma narrativa de salvação. E aqui é importante dizer algo que muita gente não entende. Aceitar que uma figura histórica existiu não obriga ninguém a aceitar os milagres atribuídos a ela. Isso vale para qualquer personagem do mundo antigo. Um líder pode ter existido e depois virar lenda. Um mártir pode ter existido e depois virar santo. Um sábio pode ter existido e depois virar iluminado. E o mecanismo é simples. Comunidades contam histórias, reforçam histórias, repetem histórias, selecionam histórias, e com o tempo a biografia vira propaganda sagrada. Agora, vamos encarar o argumento religioso do jeito mais honesto possível. O religioso diz: mas o Novo Testamento fala de pessoas e lugares reais, então não é mito igual Zeus. Tem detalhes geográficos, tem nomes, tem administração romana, tem Pilatos, tem Jerusalém. Logo é confiável. Ok, vamos ser justos. Isso realmente pode indicar que o texto se passa num contexto real e pode indicar que o autor queria parecer confiável e pode indicar que parte de tradições ali pode ter um núcleo histórico. Só que nada disso carimba o sobrenatural. É aqui que a fé tenta fazer a manobra suja. Ela quer usar a seriedade do método histórico como avalista do milagre, sem fornecer o tipo de evidência que o milagre exigiria. A fé quer comprar ressurreição com troco de moeda antiga. Mas e as testemunhas? Essa é a segunda muleta. O religioso diz: foram testemunhas oculares. Eles viram, eles tocaram, eles comeram com ele. Só que quando você olha friamente, o que você tem são textos escritos décadas depois, em grego, por autores que não assinam como eu, fulano, e que escrevem com claro objetivo teológico, e que contam versões diferentes da mesma cena em pontos cruciais. Isso não é perseguição. Isso é leitura básica. E mesmo que você quisesse defender que por trás existe tradição oral antiga, tradição oral não é câmera de segurança. Tradição oral é telefone sem fio com emoção, interesse, disputa de grupo e principalmente necessidade de sentido. Comunidades religiosas não repetem histórias para informar, elas repetem histórias para formar identidade. E quando identidade está em jogo, a precisão vira acessório. Mas eles morreram por isso. Esse argumento é emocionalmente poderoso, porque ele faz a pessoa pensar: ninguém morre por mentira. Só que isso confunde duas coisas diferentes. Morrer por uma crença prova sinceridade, não prova verdade. Gente sincera morre por ideias falsas o tempo todo, em toda época, em toda religião, em toda ideologia. O mártir é prova de convicção, não é prova de milagre. Se fosse assim, todo suicida-bomba provaria a religião dele. E todo culto que termina em tragédia seria evidência do sobrenatural. E, obviamente, você não aceita isso, então por que aceitar aqui? Ah, mas são várias fontes. Vamos com calma. Várias fontes. Só é forte quando são fontes independentes, próximas do evento, e sem interesse em vender a mesma conclusão. Quando textos circulam em comunidades que já creram antes de escrever, a escrita vira registro da fé, não teste da fé. A pessoa já está dentro do barco. Ela não está analisando o mar. Ah, mas tem profecias cumpridas. Esse é outro truque clássico. Pegar textos antigos vagos, reler com lente do presente e dizer que estava previsto. Só que cumprimento, muitas vezes, é construção narrativa. Você escreve a vida do personagem de um jeito que parece encaixar em textos anteriores. E pronto. A vida vira cumpridora. Isso é literatura. Se eu escrevo hoje uma história sobre um herói e eu faço ele viver cenas que ecoam mitos antigos, eu posso dizer que cumpri mitos antigos, mas isso não prova que o herói existiu. Prova que eu sei escrever e sei citar. E religiões sempre foram boas nisso: recortar, reinterpretar, encaixar, ver significado, fazer o texto antigo parecer mapa do futuro.
Só que não é mapa, é pós-produção. Ah, mas a história de Jesus mudou vidas. Mudou mesmo. Religião muda vidas. Só que mudar vida também não prova milagre. Terapia muda vidas, música muda vidas, política muda vidas, seitas mudam vidas. Transformação psicológica prova poder humano de crença, não prova que a crença descreve a realidade externa com precisão. E aqui a gente chega no coração do problema. O argumento "tem Pilatos, então tem milagre" não é apenas fraco, ele é perigoso, porque ele ensina a mente a aceitar coisas impossíveis com base em detalhes banais. Ele treina a pessoa para ser enganada. Ele é literalmente uma escola de credulidade. Você dá ao cérebro uma recompensa por confundir cenário com prova. E depois, não entende porque tanta gente religiosa cai em charlatão, cai em profeta, cai em cura, cai em milagre de WhatsApp. A religião cria o hábito mental perfeito para o golpe. Se parece real, então é real. Só que o mundo não funciona assim. E se você quer viver com um mínimo de dignidade intelectual, você precisa de uma regra simples, que serve para a Bíblia, serve para qualquer livro sagrado, serve para qualquer guru, serve para qualquer história bonita. Fato de fundo não carimba a alegação extraordinária. Uma cidade existir não faz um milagre acontecer. Uma inscrição existir não ressuscita ninguém. Um governante existir não transforma água em vinho. Agora, eu sei exatamente a resposta que alguns vão dar, porque é sempre a mesma tentativa de te envergonhar por pensar: ah, então você quer prova científica de tudo. Não. Eu quero coerência. Eu quero que você aplique o mesmo padrão que você aplica para histórias de outras religiões. Eu quero que você pare de dar passe livre só porque a história foi contada desde criança, com música triste ao fundo, com gente chorando, com ameaça de inferno e com promessa de céu. Porque no fim, essa prova histórica que alguns vendem não é prova. É um truque para manter a fé parecendo racional, quando ela não quer ser testada como algo racional. Ela quer o prestígio da razão sem pagar o preço da razão. E esse é o golpe mais antigo. Vestir crença de evidência, vestir desejo de argumento, vestir tradição de verdade. Então, se você está ouvindo isso e percebeu que já caiu nessa confusão, não se sinta burro, se sinta acordando, porque esse truque é feito para funcionar. Repetido por séculos, reforçado por autoridade, por medo e por pertencimento. E quando você começa a separar cenário de milagre, você não está rejeitando Deus. Você está rejeitando um atalho mental que te transforma em presa fácil de qualquer narrativa bem escrita. E agora eu vou ser bem direto, sem carinho com a religião, do jeito que a honestidade exige. Usar Jerusalém existiu como prova de milagre é o mesmo tipo de pensamento que mantém o mundo cheio de superstição, de charlatanismo e de manipulação. É assim que se constrói um adulto que aceita absurdo com sorriso, desde que o absurdo venha embrulhado em detalhe histórico. Se você quer fé, assuma a fé. Mas não chame de prova aquilo que é só maquiagem narrativa. E se você quer verdade, você vai ter que encarar a dor de dizer: isso aqui parece real porque foi feito para parecer real. E a partir daí, você começa a viver menos como alguém que acredita e mais como alguém que entende. Se isso fez sentido e você quer mais vídeos nesse nível, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Qual foi o argumento histórico mais frágil que você já ouviu para tentar provar um milagre? E se você conhece alguém que vive dizendo tem Pilatos, então tem ressurreição, manda esse vídeo para a pessoa, porque às vezes o que falta não é fé. É só aprender a não confundir Londres com Sherlock Holmes.